Agora, em 2025, saiu a Lei 214, que essa realmente veio para mostrar como que seria o processo tributário. Então veio 300 e poucas páginas, implementando IBS, CBS, como que seria cobrado. Trouxe a questão de que ao início de 2026 já teríamos a alíquota de teste, 2027 extinção do PIS e do COFINS. Então um cenário completamente diferente tributário nacional. E a partir daí começou-se uma corrida contra o tempo. A maioria das empresas que já estão preparadas, aqueles empresários que são mais agressivos quanto a esse assunto, têm estudado cada vez mais o cenário da reforma tributária, e isso é muito importante. E agora, em 2025 também, falou-se muito da alteração do ITBI, da origem do ITBI, do fato gerador do ITBI, deixando de ser um imposto sobre valor do imóvel, sobre valor histórico, sobre valor venal, e já começou a se falar sobre o valor da operação mesmo, né? Então, quanto valeria aquele imóvel, qual seria a operação, com a possibilidade ainda de aumentar o ITBI. Então vieram vários cenários tributários ali bem agressivos. E aí vem a questão, quais são as empresas que realmente vão ser impactadas? Quais correm risco de deixar de existir? Existe uma lista de empresas que praticamente vão ser inviáveis, descontinuadas no cenário que a gente tem com a reforma tributária. E essas empresas precisam se preocupar. Ou elas mudam de operação, ou elas mudam de modus operandi, ou elas simplesmente deixarão de existir. E é disso que eu quero falar hoje. Um dos tópicos da nossa live é 10 categorias de empresas que não têm capacidade de sobreviver à reforma tributária. Então vamos lá, vamos entender esse cenário, vamos entender todo esse contexto aí e vamos começar entendendo como uma história. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei uma conversa sobre melhoria, performance tributária lá em 2000 eu comecei a atuar nesse cenário em 2021, 2022 mais ou menos, acho que 2021, minto, talvez tenha sido em 2020, na pandemia. Eu comecei a estudar mais sobre a reforma tributária e eu consegui chegar a um dos grandes cases de redução tributária da ProEstado. A gente tem dois grandes cases, um que por incrível que pareça o cliente não quis ir à frente. Nós encontramos uma redução tributária de mais do que 5, 10 milhões de redução tributária para o cliente ali de forma recorrente e ele optou por não executar por ser uma empresa japonesa. Existe uma diferença entre o modus operandi de quem está fora do Brasil, do nosso modus operandi aqui, que é incrível. As empresas do exterior, aquelas empresas que operam aqui no Brasil, elas têm um medo absurdo da reforma tributária. E não da reforma tributária só, eles têm um medo absurdo do modelo tributário brasileiro. Eles realmente preferem pagar do que correr o risco de ser questionado pela Receita Brasileira. E aí vem uma questão muito engraçada, né? Tem muito empresário brasileiro que ele já está acostumado a ir pro pau. Literalmente. Ele já faz o planejamento dele pensando em, se der errado eu vou pro pau. Se me questionarem, eu vou lá na Receita e vou conversar, vou pedir defesa, vou entrar com um mandato de segurança. O empresário brasileiro ele é muito arrojado na questão tributária em relação a outros países. Esse exemplo é muito clássico. Em 2020, eu apresentei 2019 para uma, né? Na realidade, eu acho que eu apresentei 2018. Não, 19. 2019 eu apresentei o cenário para uma empresa, 2020 eu apresentei para outra. Em 2019 eu cheguei para uma empresa de uma grande multinacional japonesa que trabalha com equipamentos pesados. E ela tem uma subsidiária aqui no Brasil que trabalha somente com telemetria e prestação de serviço de software, né? Venda de software para grandes companhias brasileiras. E ela vendia software para companhias como Vale do Rio Doce, Vale, né? Agora não tem mais Rio Doce. Vale, Anglo-América, Anglo Gold, mas só trabalhava com grandes mineradoras. E a gente tem lá um cenário em que provavelmente, no máximo daqui a 3, 4 anos, eu chutaria no máximo 5, não existirá mais nenhuma operação dentro do Brasil, provavelmente pelo menos na Vale, de mina ou mineração, minério, ouro, tudo isso, onde terão operadores de máquinas pilotando caminhões. Não existirá mesmo. Os caminhões, toda aquela estrutura ali de veículos vai ser dirigida através de operação remota, telemetria dentro de centrais de acompanhamento. E isso parece muito distante, mas essa semana, acho que foi essa semana mesmo, a
A China inaugurou um dos maiores portos do mundo sem nenhum humano trabalhando lá dentro. Tudo operado 100% por máquina. Absurdo assim o cenário, uma coisa de outro mundo. E a Vale tem uma pretensão muito forte de atuar nesse formato. E essa empresa presta exatamente esse serviço. Então você imagina assim, eles estão vendendo picareta em tempos de corrida do ouro. Então eu fui lá em 2019 e identifiquei que, pela legislação do PIS e COFINS, empresas que vendem software, que vendem serviços técnicos, locação de software, SaaS, modelo tradicional, ser tributadas pelo lucro real, porém, utilizando do regime tributário do Simples Nacional, do lucro presumido para PIS e COFINS, que é o regime de cumulatividade. Quando eu entrei lá nessa empresa, eu fui fazer uma auditoria deles e eu identifiquei esse cenário. Eles recolhiam todo o PIS e COFINS no regime não cumulativo, que é o regime tradicional do imposto de renda do lucro real, né? Então, quando a gente identificou esse cenário, a gente viu que a empresa estava tributando e recolhendo algo próximo ali de uns 5 milhões de reais por ano a mais de tributos. Porque eles tributavam numa alíquota de 9,25, sendo que eles poderiam ter sido tributados 9,25 de crédito, com crédito, e eles poderiam ser tributados com 3,65 sem crédito. Ah, Carlos, mas e o crédito? Eles são empresas de software. Software, além de muito escalável, o maior gasto que eles têm está relacionado a quê? A parte de mão de obra, porque software só gasta insumos de hospedagem, a Amazon, a AWS, a Azure, Google Cloud, que são esses grandes servidores de clouds que existem fora do país, ou eles gastam dinheiro com isso, ou é desenvolvedor. Desenvolvedor é contratado, então não tem crédito sobre mão de obra. E guarda essa informação porque mais à frente a gente vai usar ela. Se não tem crédito de mão de obra, sobre mão de obra, e eles são tributados no cenário de não cumulatividade do PIS e COFINS, automaticamente o que acontece? Você vai ter um cenário muito crítico, porque eles não têm nenhum crédito e pagam uma alíquota muito alta. Se eles conseguem ser tributados no modelo de cumulatividade do lucro presumido, que você passaria a ter uma alíquota de 3,65, mas sem crédito, é muito vantajoso. Então lá eles faturavam, por exemplo, 5 milhões de reais por mês, 10 milhões de reais por mês, pagavam quase 1 milhão de reais de PIS e COFINS, por quê? Eles faturavam 10 milhões, gastavam 1 milhão com servidores que eles contratavam de fora do país, então não tem crédito de PIS e COFINS, já que eu não pago PIS e COFINS na entrada. Hoje mudou um pouco esse cenário, mas ainda existe. Eu tenho pouquíssimo crédito e eu tinha 6, 7 milhões de folha de pagamento. E folha de pagamento não gera crédito, então o crédito era muito pequeno. Eles continuavam pagando 800, 900 mil de carga tributária. Se eles tributassem no lucro presumido por 3,65, eles pagariam praticamente 365 mil reais de tributação, tendo uma economia de quase 500 mil por mês, multiplicado por 12 meses, quase 6 milhões por ano. Quando eu apresentei isso para eles, o que eles falaram? Carlos, não tem interesse. A gente inicialmente agora não quer arriscar, não quer questionar e não quer mudar isso perante a Receita Federal. Ok, passou-se um tempo, me procuraram de novo, a gente fez auditoria lá por uns 5 anos. Passou um tempo, me procuraram novamente, a gente apresentou uma outra auditoria, voltamos nesse assunto. Carlos, agora a gente quer entender um pouco melhor disso, tinha mudado o supervisor. Entendemos o cenário, apresentamos para a diretoria. A diretoria levou para o conselho provavelmente envolvendo alguns japoneses, não queremos correr o risco de ser questionado pela Receita Federal. E essa labuta durou uns 5 anos. Na realidade, até outro dia mesmo eu fiquei de ligar para eles para ver se tinha mudado alguma coisa no cenário. Até porque a gente tem performance sobre isso e eu estou focado nela. Aí, no ano seguinte, eu encontrei uma empresa de software, fizemos uma análise nesse sentido e fomos apresentar para essa empresa de software uma possibilidade de redução tributária. No caso deles, eles tinham uma possibilidade de redução tributária com mais risco, porque eles variavam ali entre um serviço de intermediação e um serviço de prestação de serviço tecnológico mesmo. E aí a gente tinha uma visão que era intermediação de negócio. Eu falei, olha, intermediação de negócio não é. Por quê? Intermediação de negócio eu tenho que trazer o cliente, te entregar o cliente e você fazer uma venda para ele e eu receber um percentual disso. Não tinha esse tipo de cenário. Na realidade, eu tinha uma ferramenta que conectava o intermediador de negócio com o fornecedor.
Tinha uma pessoa que buscava os clientes que estavam na minha plataforma e eu tinha um vendedor que estava dentro da minha plataforma. O intermediador trazia o cliente e entregava para o vendedor. O vendedor vendia para o cliente, pagava uma comissão para o intermediador e eu, como plataforma, ficava com um percentual disso também, porque meu custo era também percentual, né? Já que eu fazia muita transação por cartão de crédito. Automaticamente, nesse cenário, o que acontece? A operação começa a ser questionável, então a gente olhou e falou, olha, não é intermediação de negócio, vamos reestruturar, vamos colocar como serviço técnico, qual KNAI que a gente vai colocar, qual atividade de serviço a gente vai colocar dentro da estrutura da ferramenta da emissão de nota da Prefeitura de Belo Horizonte, identificamos, mudamos o modelo de prestação de serviço. Na época eu até falei, olha, vamos deixar um percentual de intermediação para não ter muito risco, mas optaram por não fazer, colocaram tudo como prestação de serviço. Ótimo, tudo como prestação de serviço, passamos a tributar como PIS e COFINS cumulativo, reduzimos ali em 2 anos mais de 10, 15 milhões de reais de redução de carga tributária. Tivemos uma boa remuneração em cima disso na época mesmo, inclusive ajudou a construir boa parte da Pró-Estado daquela época, depois outras coisas ajudaram a gente a chegar até aqui. É só para vocês entenderem que um simples fato como a interpretação de uma melhor forma de apresentar o seu serviço ao fisco, nos 2 cenários poderia dar uma redução de carga tributária significativa, porém, o que aconteceu nesse cenário? Uma empresa com perfil mais estrangeiro, japoneses, não quiseram aproveitar desse benefício porque tinham receio de atuar junto com a Receita Federal. Já o empresário brasileiro que está mais acostumado com esse cenário, que sabe que esse cenário é arrojado, sabe que esse cenário é complexo e que precisa de correr risco, de ter um apetite a risco diferente para encarar o cenário brasileiro tributário, optou por fazer. E ali eu comecei a entender um pouco essa nuance e entender que planejamento tributário não se faz por comparação de lucro real, simples ou presumido. Planejamento tributário se faz com a identificação da melhor forma de apresentação e de execução do seu serviço /venda de mercadoria perante ao que temos junto ao fisco, o que a gente tem de benefício fiscal.